que a gravação vai começar em breve. Eu não sei se as mensagens também são gravadas. Depois. Tá gravando já. Tá gravando já. Pronto, então já estamos com a aula gravando, porque qualquer problema, depois eu vou. Essa é a orientação, né? A gente grave as aulas e depois, de alguma forma, disponibilize para todos. Eu estou baixando e depois coloco um link lá no AVA, no sistema Moodle, e fica lá no YouTube, né? Tive que fazer um canal do YouTube para poder fazer essas coisas aí. Então, Wagner, ok. Então, vou de novo aqui colocar a apresentação para a gente. Vamos ver. Apareceu aí? Está aparecendo? Sim, professor, está aparecendo. Ok. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer o meu sistema aqui para ir passando os slides. Eu vou fazer assim. Se eu fizer assim, ok. Bom, então vamos lá. Porque eu vou alternar de telas e aí qualquer coisa, porque vai ter que vir pessoas entrando e eu tenho que autorizar. E de um lado está uma tela, mas não sei como aparece aí para vocês. Então, enfim. Na última aula, né, eu apresentei a disciplina e começamos com alguns conceitos. Eu sempre gosto de trabalhar indo pelo nome da disciplina. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu trabalho na grade do quinto período e a outra é no sexto período. São cursos diferentes, né? Do bacharelado tem 2 cursos aí. E aí se chama desporto individual. Então, eu gosto de falar o que é esporte, situar, né, a nossa discussão na questão do esporte e depois entender o que é esporte individual. Só que essa disciplina, como eu não estou ofertando, né, esse PLE, no período letivo excepcional, ofertei essa disciplina, atividades físicas na natureza, para quem não estava na aula passada, né, por acreditar e valorizar um pouco, principalmente nessa época que estamos vivendo, essa questão da pandemia, valorizar os espaços abertos, né, os espaços da natureza, né, porque a gente sabe que essa questão do coronavírus, a transmissão é mais perigosa em ambientes fechados, né? E fazer uma atividade física em uma academia, comparado a uma atividade física numa praia, por exemplo, apesar de todas as questões de segurança que estão tomando, atividade física numa praia, por exemplo, ela é mais segura do que numa academia. Claro que a transmissão pode ocorrer também na praia, porém os ambientes abertos, né? Então, isso foi um ponto para eu pensar em valorizar e ofertar, nesse período letivo excepcional, essa disciplina, né? E também pensar, mesmo que não estivéssemos numa pandemia, valorizar essas atividades físicas na natureza, do contato do ser humano com a natureza, né? E promover uma discussão entre a gente de uma realidade nossa, Alagoas, Maceió, né?
E aí é o que eu vou, no final da aula, conversar com vocês sobre as possibilidades que nós temos. Carlos Henrique está dizendo que não está conseguindo entrar. Agora, acho que ele conseguiu. Então, Professor, oi. me desculpe atrapalhar o discurso do senhor, mas é porque eu não participei da última aula. Aí eu estou com uma dúvida. No caso, o senhor vai disponibilizar esses slides para a gente ou é para a gente anotar? Não, toda a aula está sendo gravada, certo? E eu posso disponibilizar os slides na hora que eu acabar a apresentação, eu posso colocar lá no AVA, né? No sistema do Moodle. E Entendi. toda aula está sendo gravada também, que depois da gravação vocês, quem quiser, tem acesso, não tem problema, viu? Vale. Tá certo. Tá ok, professor. Obrigado. Tranquilo. E a qualquer momento, quem quiser falar, pode falar também, viu? Não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, na última aula, eu comecei, tá? Falando um pouco sobre a atividade física e falei sobre a questão do exercício físico, fazendo essa relação entre atividade física e exercício físico, porque o nome da disciplina é atividade física, né? E comentei que, apesar de o nome ser atividade física na natureza, porque se a gente pensar atividade física, seria todo movimento que a gente promove um gasto calórico, né? Diferente do repouso, vamos dizer assim. Sei lá, varrer uma casa, por exemplo. Eu estou fazendo atividade física, mas não é algo tão planejado como um exercício físico. Como, por exemplo, eu fazer uma série de musculação, ou fazer um planejamento, tantas séries, enfim. O exercício físico ele é mais planejado, ele é mais organizado, ele é mais sistematizado dentro de uma metodologia. E a atividade física ela é mais livre, né? E aí eu quis discutir um pouco isso, e estou colocando agora aqui também, porque, na realidade, apesar de o nome da disciplina ser Atividade Física na Natureza, nós, como professores de educação física, quando vamos promover qualquer atividade, ela deve ser planejada, né? Não é porque a disciplina tem esse nome que a gente vai vamos dizer assim, fazer qualquer atividade física na natureza sem planejar. O que eu quero dizer é que qualquer atividade que nós vamos promover para o aluno ou um grupo de alunos, nós temos que planejar. Então, eu estava comentando que, por exemplo, eu vou fazer uma trilha na mata, por exemplo. Vou fazer uma trilha na mata, porque no final dessa trilha eu tenho uma cachoeira. Então, de alguma maneira, eu tenho que planejar essa trilha. Então, não é uma atividade tão simples, sair de qualquer forma. Por quê? Eu tenho que prever, por exemplo, eu tenho que prever os riscos, eu tenho que conhecer previamente essa trilha que eu vou fazer. De alguma maneira, eu tenho que planejar. Então, nós, professores, temos vamos dizer assim, esse compromisso de, ao promover, ao proporcionar qualquer atividade, de planejá-la, né? E na natureza, ainda mais, pois se eu estou numa academia, por exemplo, ou numa piscina, são ambientes mais controláveis, né? A piscina é um ambiente controlável que foi construído pelo ser humano, como, por exemplo, um campo de futebol, ou um campo de futsal, como um ginásio, como uma academia, né? Uma academia de ginástica, onde esses ambientes foram construídos e, comparando com a natureza,
são ambientes mais controláveis. A natureza, existe um conhecimento que a gente, diferente da academia, diferente desses ambientes que eu estou colocando, que são necessários da gente conhecer para eu intervir neste ambiente. Então, por exemplo, saindo da mata, como eu estava falando, da trilha, da cachoeira, como, vamos dizer assim, se eu preciso conhecer esse trajeto da trilha, se tem muito aclive, se tem declive, se é um trecho escorregadio, e até tem lugares que já são mapeados e dizem, José Neto, por enquanto não coloquei nenhuma lista, tá? A aula está sendo gravada e depois eu vou ver quem está aqui na aula, tá? Se fosse no outro sistema, tem uma lista de notas compartilhadas, aqui eu não sei. Mas eu vou, no final da aula a gente vê isso. Mas tá gravando e eu estou vendo quem está. Ok, José Neto? Então, esses ambientes da natureza, a gente tem que conhecer os ambientes para poder intervir nele. Então, tem lugares que essas trilhas, por exemplo, eu estava dando exemplo na aula passada, que eu fui para Chapada Diamantina, na Bahia. Então, você chega nas pousadas, nos hotéis, tem os guias, e aí você tem uma conversa com os guias e vai dizer, ó, essa trilha aqui são 2 horas, é uma trilha mais difícil. Essa outra trilha aqui é uma trilha de 1 hora, é mais plana, é uma trilha mais fácil. Essa outra trilha aqui vai dar em tal lugar. Então, são níveis de dificuldade que tem cada trilha, e a gente precisa conhecer, para não sair e ter problemas, porque existe o risco, né? Então, qualquer lugar, na piscina também existe risco, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a natureza são ambientes que não são tão controláveis. Por exemplo, o mar, diferente da piscina, o mar tem correntezas, o mar tem, cada dia, a depender, tem um vento diferente, tem uma correnteza diferente, tem uma movimentação de água um pouco diferente. Então, cada dia tem que ser feita uma análise para você intervir nesse ambiente, né? Apesar de você conhecer aquele ambiente, cada dia é um dia, porque a natureza está em constante movimento. Então, é o que a gente estava um pouco discutindo na aula passada, tá? Então, falando dessa questão da natureza, né, quando a gente vai intervir nesse mundo natural, vamos dizer assim, que ele está falando aqui, temos que conhecê-lo, né? Conhecê-lo, estudá-lo, para poder intervir, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque uma segunda parte da disciplina, essa primeira parte é uma parte mais, vamos dizer, de teorias, de discussões, para a gente se situar nesse contexto das atividades físicas, dos esportes da natureza, para a gente se situar nele. E depois, a segunda parte, a gente vai fazer uma análise mais local de Alagoas e Maceió, das possibilidades que nós temos de intervir. E aí a gente vai fazer algum tipo de seminário. Vamos dividir aqui, eleger, tanto que eu coloquei lá no Moodle, né, um fórum de discussão para vocês darem a opinião de vocês de quais temas que a gente pode estudar dentro da nossa realidade. Então, eu já vi lá, teve umas pessoas que falaram do trekking, enfim, que eu estou lembrando agora, alguém que falou do trekking, teve outros que falaram algumas coisas lá. Então, eu gostaria mais que vocês participassem mais desse fórum, porque vai ter uma aula que a gente vai eleger aqui
vamos dizer assim, quais elementos que nós vamos estudar, quais atividades, quais esportes da natureza nós vamos estudar, tá? E vai ser em forma de seminário. Então, tudo bem aí? Estão me escutando? Tranquilo? Tá ok, professor. Tá beleza. Sim, professor. Não vá dormir, não vão dormir aí não, viu? Não durma não. Porque, engraçado, né? Porque vocês estão me vendo, né? De Djalma eu estou vendo aí e o Romerito. As outras pessoas estão no quarto escuro aí, que eu não estou vendo ninguém. E... Estamos aqui. Está escuro, mas estamos aqui. Vamos lá, Costa, Romerito. Olá, ó, Monique apareceu. Muito bem, Monique. Monique, seu microfone está desligado. Pode falar. Pronto. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Tudo certo aí, tranquilo? Boa noite. É a primeira vez que eu estou assistindo a aula que a matrícula só foi efetivada essa semana. Ok, tá ótimo. Eu, de vez em quando, eu falo assim, tá? Só para ver se vocês estão aí me escutando mesmo, porque muitas vezes a internet pode cair, já aconteceu de eu estar aqui falando sozinho, né? Então, Não, mas tá tudo bem aqui, tá funcionando direitinho. ok. Ok, as canas, Lucas, podem também digitar no bate-papo aí. Legal. Monique saiu. Acho que ela clicou no desligar o microfone, desligou e saiu. Então, pessoal, então vamos lá. Continuando aqui a conversa, eu vou trocar aqui o slide e vou colocar esse slide aqui que a gente faz um comentário de uma discussão onde alguns teóricos, tá, falam sobre essas atividades físicas que não é agora, já tem um tempo que vem crescendo, essas atividades ou esportes da natureza, vem crescendo. Alguns falam que é surgimento, já outros falam que é ressurgimento. Por quê? Porque se a gente pensar nessa questão de surgimento ou ressurgimento, isso aqui atrapalha, toda hora tem gente entrando. Se a gente pensar nessa questão ressurgimento ou surgimento, a gente fica pensando, bom, esses esportes surgiram agora ou estão ressurgindo? Ou o contato do ser humano com a natureza está acontecendo mais agora do que antes? Enfim, mas se a gente pensar dentro dessa citação que está aí, dentro dessa teoria, o ser humano, eu costumo dizer assim, nós, seres humanos, somos natureza. Não é que somos da natureza. Nós somos natureza. Pertencemos a esse ambiente, né? Somos natureza. A gente não entrou na natureza por qualquer motivo, mas nós já estamos nela incluídos. Porém, o que aconteceu ao longo dos anos? O ser humano foi constituindo um modo de vida, vamos dizer assim, porque falavam que antigamente o homem era nômade, não sei se vocês já ouviram falar. Não existiam moradias fixas. O homem estava na natureza, se deslocava de um local para o outro em busca da sua sobrevivência. Então, estava em contato direto com a natureza a todo momento, né? Por isso que eu digo que nós somos natureza. Porém, o homem foi criando um método de vida, um sistema de vida
que ele domesticou as plantas, domesticou os animais, e nesse sentido de domesticar, por exemplo, as plantas, ele precisou cultivar a planta e ficar mais em um só local. Né? Porque para esperar a planta crescer, germinar, dar o fruto, colher, para você consumir, demora um tempo. Você precisa cultivar aquela planta. Né? Então, você precisa ficar naquele local. Então, o homem foi criando um modo de vida de cidade, aí surgiram as cidades e ficou mais parado, deixou de ser nômade. E hoje, numa vida moderna, vamos dizer assim, ou contemporânea, como queira chamar, da atualidade, o modo de vida se constituiu, muita gente quer vir do interior para a cidade, mas agora parece que já tem um movimento ao contrário, né? Mas teve uma época que era o êxodo rural, sair da cidade, ou sair do campo para a cidade, né? Porque na cidade tinha mais oportunidades de trabalho, de vida, de viver, né? E se eu pensar assim, um indivíduo, uma criança que nasce, vamos dar um exemplo da cidade de São Paulo, por exemplo, cresce naquele ambiente, uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? Entrou alguém que eu não sei quem é. Uma cidade de 20 milhões de habitantes, por exemplo. A criança nasce, cresce, vive naquele ambiente, podemos dizer assim, numa selva de pedra, né? Onde, de alguma maneira, é um pouco afastado da natureza. Então, só que começa um movimento através do esporte, através dessas atividades físicas, de reencontro com a natureza. Por isso que nesse slide ele fala de ressurgimento. Uns falam de surgimento. Por quê? Uma nova forma de se, vamos dizer assim, de se relacionar com a natureza através dos esportes, através dessas atividades físicas. Então, esse indivíduo que cresceu numa cidade grande, quando tem o contato com a natureza, parece que vai lá no íntimo dele, apesar de ele nunca ter, vamos dizer assim, ter se relacionado muito com a natureza, quando ele tem um contato, que aquele contato gera um prazer, alguma coisa mexe e ele quer repetir. Dizem que é na questão genética. Alguns autores falam da questão genética, que está adormecido, mas quando tem o contato é como se fosse um gatilho de despertar para esse mundo da natureza. E os esportes, essas atividades, proporcionam esse contato com a natureza e proporcionam esse bem-estar e proporcionam esse prazer que talvez estivesse adormecido, né, no íntimo desse ser humano. Então, Professor, por exemplo, desculpa, mas sumiu aqui para mim os slides. Eu não consigo visualizar. E algumas pessoas colocou no chat também. Ah, é? Sim. Sumiu? Exato. E agora? Agora apareceu. Agora apareceu. É porque eu tenho que estar na tela do chat mesmo. De vez em quando eu mudo. Ok. Entenderam? Então,
eu vou interagir com vocês por voz, tá? Porque eu não estou agora na tela do Google Meet, eu estou na tela só do meu nome, do slide, tá? Para vocês poderem visualizar. E quem quiser pode falar por voz, tá certo? Pronto, mas já apareceu, voltou aqui ao normal. Ok. Então, é justamente isso. Então, uma pergunta eu vou fazer a vocês para vocês interagirem. Qual tipo de, vamos dizer assim, não vou nem fazer de atividade, mas de lugar que vocês gostam relacionado à natureza? É a praia? É o rio? É a mata? É uma cachoeira? Tem alguma coisa que vocês gostam? Ou não? Praia, com Praia. certeza, professor. Todos eles, professor, na minha opinião. Eu gosto mais de Amata, professor. Eu gosto mais de Amata. Então, alguma coisa vocês têm uma atração na natureza, né? E isso é do nosso íntimo, né? Agora, teve alguma coisa que vocês tiveram contato com a natureza que estimulou isso em vocês, gerou um prazer e vocês se identificaram e, de alguma maneira, isso ficou marcado. E por ter ficado marcado, no momento que vocês tiverem a oportunidade de fazer de novo, vocês vão querer fazer de novo. Porque foi algo que gerou prazer, estar em contato com a natureza, de alguma forma. Isso é de identificação. Né? Tem gente que se identifica mais com a mata, com o mar, mas tudo é natureza. Então, e muitas vezes depende de como isso acontece, porque pode ser traumático também. Sei lá, a pessoa vai fazer uma caminhada para tomar um banho de cachoeira. Chega lá naquela cachoeira, a pessoa toma uma queda ou se afoga, tem um jeito que um acidente, alguma coisa, e que ela fica traumatizada e não quer ir mais. Então, por isso que eu estou falando isso, porque existem os riscos. E nós, como professores, quando iremos propor qualquer atividade dessa natureza, né, a gente tem que prever os riscos para minimizar essa questão e proporcionar principalmente o prazer para as pessoas. Claro que, além disso, existem as questões da saúde, né? Níveis, intensidade do exercício que você vai proporcionar, tem que ver quem é a pessoa, como é que você vai fazer, tudo um planejamento, como eu estava falando no início. Mas o pano de fundo é a questão do prazer. Proporcionar uma atividade que seja prazerosa, tá? Então, e por isso que eu estou falando dessa questão que algumas pessoas se identificam mais com algo, outras com outras atividades. Então, mas o que eu quero dizer nesse slide que o ser humano, ele é natureza, constituiu uma vida, vamos dizer assim, mais da cidade, né, uma vida social mais fechada, vamos dizer assim, se afastou da natureza e, em determinado momento, ele retorna para a natureza num outro formato, nessas atividades que proporcionam esse contato, né, com a natureza. Então, é uma trilha, sei lá, praticar um esporte como, por exemplo, o surf, um mergulho, uma escalada, um trekking, enfim,
tem diversas atividades hoje, né, que geram esse prazer com o contato com a natureza, né? E, de alguma maneira, também, claro, tem a questão da saúde envolvida, né? Porque, primeira coisa, se você tem prazer, você está, de alguma maneira, se a atividade é prazerosa, está sendo bom para a sua saúde, né, de modo geral. Além dos níveis, se eu for falar dos níveis da atividade física, vamos dizer assim, você está proporcionando, tá? Então, alguns conceitos que hoje, que quem leu o primeiro artigo que eu coloquei, tá? De alguma maneira, existem algumas divergências, porque uns dizem que é esporte da natureza, outros dizem que é esporte de aventura, outros dizem que são esportes radicais para a mesma atividade, tá? E, de alguma maneira, o professor Tubino, ele tentou, de alguma maneira, vamos dizer assim, diferenciar, né, o que é esporte de natureza, o que é esporte radical, o que é esporte de aventura. Algumas coisas se confundem, né? Então, quando eu falo de atividade esportiva na natureza, tá, são as praticadas na natureza, pelo lazer, pelo desempenho, com o compromisso de não prejudicá-la. Então, eu vou praticar essa atividade, certo? Mas que eu vou lá, faço minha atividade, volto para minha casa e deixo a natureza como ela está, certo? Agora, pode ser para o meu lazer, para eu relaxar, vamos dizer assim, certo? E também tem atividades de desempenho, de alta competição, hoje em dia a gente vê, por exemplo, o trekking. O trekking é uma atividade que se faz na natureza. Dependendo do formato, existem as competições, né? Mas tem o trekking também, para qualquer pessoa, basta eu planejar o percurso, né? Agora hoje em dia, o trekking já está organizado como esporte competitivo, né? Então, esses esportes, também chamados de esportes ecológicos, buscam uma questão da saúde, certo? Respeito à natureza e, além de tudo, a preservação ambiental, certo? E existe esse vínculo entre o ser humano e a natureza, buscando uma conscientização, que a natureza é importante para a nossa vida, né? Então a gente tem que preservá-la. Mas não só para podermos, vamos dizer assim, praticar o esporte, mas sim pensar que a natureza é muito mais do que isso, que existe todo um ecossistema em torno dela, né, que é para a nossa vida de modo geral, e não só para uma prática esportiva, né, que estamos querendo fazer. Eu vejo muito aí em alguns lugares que isso não acontece. Eu vejo Maceió, por exemplo, se eu passar ali, o Salgadinho é um ambiente muito bonito, mas que, na realidade, não está cuidado, né? Não está preservado, né? E quase que podemos dizer destruído, né? E quem é que vai propor uma atividade física ali no Salgadinho, correr ali naquelas areias, alguma coisa assim? Então, é impactante aquilo para a natureza, de modo geral, e para os nossos olhos, né? Quando nós observamos aquilo ali,
É complicado. Então, oi. Em relação ao artigo, eu achei interessante o conceito de Dias 2007, que ele fala numa citação que esporte na natureza, ele engloba vários aspectos, né? Por exemplo, como profissionalismo ou amadorismo, ou os dois, né? Ao mesmo tempo. Pode haver uma maior sensibilidade ou insensibilidade ecológica, entendeu? Pode ter variáveis como seriedade e ludicidade, tudo simultaneamente, entendeu? Claro que com variações de acordo com a atividade que está sendo praticada na natureza. Interessante esse conceito. Porque assim, o sentido, quem vai dar é o praticante, né? Porque vamos pensar num trek que a gente estava dando exemplo. Sair para correr na natureza, cada pessoa vai dar o sentido, né? Se eu tenho uma competição, eu já vou encarar aquilo como uma atividade de alta intensidade, mas que vai me dar prazer também, né? Porque eu dou o sentido à atividade. Outra pessoa vai correr da mesma forma, mas não é a competição, né? Então, depende do indivíduo, mas que o indivíduo que vai dar esse sentido, né? E que pode ter diferentes sentidos, né? Na mesma prática, vamos dizer assim, com pessoas diferentes. As duas pessoas podem estar correndo, cada uma com um sentido diferente, né? Mas, enfim, essas atividades esportivas na natureza tem variações, né? Como a gente estava falando, pode ser desenvolvida no mato, vamos dizer, na terra, na montanha, na areia, no ar, na água, na neve, no gelo. Maceió não tem neve, então é difícil você querer propor alguma atividade na neve em Maceió. Mas vocês sabem que aqui no Brasil, como poucos lugares tem neve, talvez mais lá no sul, no Rio Grande do Sul, né? Mas tem muita gente que treina aqui esqui na neve para ir esquiar lá no Chile, né? No Chile, em lugares de neve, né? Brasileiros. Então, não sei, muitas vezes depende, né, do objetivo da pessoa e fazer com que ela treine. Boa noite, chegou mais uma, Ayane. Então, os ambientes são variados, né, da natureza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Estão vendo o slide? Pode falar por voz, que eu estou no slide aqui. Sim, tá ok. Sim, professor, tá ok o slide. Ok. Então, vamos lá. O próximo. Então, como a gente estava falando de atividades da natureza, agora tem uma outra que também, de conceituação, que falam com relação às mesmas atividades, mas, como eu falei, Tubino tenta diferenciar, que agora atividades na natureza, mas tem também a questão da aventura. Então, a aventura já tem algo a mais, certo? Então, são os desafios, alguns perigos que são impostos aos praticantes, certo? E só estou vendo que alguém está com o microfone ligado aí. Ok. Então, as atividades de aventura, alguns falam assim, atividade de aventura na natureza, né? Então, essas atividades já tem um desafio e algum perigo, certo? E são impostos por causa de algumas incertezas
Porque era como eu estava falando. Muitas vezes eu posso prever todo um percurso. Meu objetivo, vamos colocar aqui, meu objetivo é fazer uma trilha e chegar na cachoeira tal, para tomar um banho na cachoeira e voltar. Então, eu digo, nesse percurso são 5 quilômetros, eu vou ter os primeiros 2 quilômetros, que é uma subida, vamos dizer assim, são aclives, depois eu vou ter um trecho mais plano, depois eu vou ter uma descida para chegar na cachoeira. Ok, eu planejei tudo, porém, no meio do caminho pode acontecer alguma coisa. Sei lá, aconteceu que começou a chover, e aí o terreno ficou mais escorregadio, então eu não tenho a certeza total das coisas, eu tenho uma incerteza e, ao mesmo tempo, eu vou me aventurar nessa incerteza no objetivo de chegar lá na cachoeira. E eu tenho que contar com a minha habilidade e também com algum tipo de equipamento, que é o que ele fala aqui. Em todos os locais de suas práticas, necessita de material adequado para a segurança e o desenvolvimento do mesmo. Então, muitas vezes, eu já tenho que prever esses riscos, certo? E ter um material, por exemplo, eu tenho que usar um tênis adequado, que se chover, eu vou estar bem calçado para não escorregar. E aí eu dei um exemplo na aula passada, quando eu fui para a Chapada Diamantina, eu não contratei nenhum guia, e tinha uma Cachoeira da Fumaça, que eu só sabia que eram 2 horas de caminhada até ela. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas não sabia direito como é que era o trecho. Aí eu vi no mapa e tal, bom, vamos lá. Aí eu fui de carro até um determinado ponto, e disse, a partir daqui é andando. E aí tinha uma placa, Cachoeira da Fumaça, fui. Só que, justamente, era um dia meio chuvoso, e chegou um determinado momento que eu não sabia se era para a direita, se era para a esquerda, para onde que eu ia. Comecei a seguir o meu intuitivo, né, do que já estava meio que marcado no chão, assim, a trilha, mas chegava um determinado momento que bifurcava. Aí eu vou para onde? Vou para a direita, vou para a esquerda? E aí são momentos que a gente tem que, quando nós somos os professores que vamos propor essa atividade, nós temos que conhecer, não podemos sair assim de qualquer forma. Né? Então, nós temos que... eu também, na época, eu não fui com um calçado adequado, eu fui de chinelo. E imagine, e aí depois passaram por mim umas pessoas, todos equipados com isso e aquilo, eu vou seguir esses aí, né? Porque esses aí já devem saber. Então, não dá para ser assim a nossa intervenção. Nossa intervenção tem que ser com segurança, com material adequado, porque nós estamos propondo, não podemos propor atividade que vá prejudicar o nosso aluno, apesar de que o imprevisto pode acontecer, né, em qualquer atividade. E aí nós temos as habilidades, os conhecimentos para tratar disso. E nessas características que a aventura está mais presente, né, que fala atividades de aventura na natureza. O risco é uma coisa que está muito presente, que é muito marcante. Professor, essa sua caminhada para Chapada, você levou alguém ou foi sozinho? Não, eu estava acompanhado, né? Rapaz, você levou o pessoal na Não, mas eu fui assim, estava com meus amigos, né?
e a gente não queria contratar guia nenhum. Vamos aí, né? Que teimosia da eu. A gente, por a gente mesmo, não era nada que, como eu, como profissional, estivesse propondo. É isso que eu quero dizer. Quando eu, como professor, for propor alguma coisa, eu tenho que ter muita responsabilidade nessa proposição que eu for fazer, nessa intervenção que eu for fazer. Não é sair assim como eu saí, vamos lá. Não é assim, eu tenho que estudar a questão. É a única coisa que eu estudei, que era 2 horas de caminhada, peguei o mapa, disse, oh, não, é ali, então vamos lá, e pronto, e vamos. Não é assim, né? A gente tem que ter um planejamento. Eu estou dando esse exemplo meu, pessoal, mas não como professor, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, não é para fazer assim. Então, eu fiz comigo mesmo e meus amigos juntos, mas quando eu vou propor, eu como profissional, né, é diferente. Então, essas atividades que geram muito risco, né, a aventura está presente. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a aventura, né? Como é que a aventura se caracteriza. Apesar de ter todo esse aparato do risco envolvido, do material adequado, da segurança adequada, existe uma pitada de incerteza. E essa incerteza que gera essa aventura. E o que falam também é que eu vou lá na natureza, me aventuro, corro o risco e volto para o meu ambiente estável, controlado. Né? E isso é um desafio. Né? Da mesma forma, ela pode ser praticada na terra, na água, no ar, no gelo. E a outra está relacionada às atividades esportivas radicais, que podem ser na natureza também, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Essa outra conceituação com atividades esportivas radicais podem ser na natureza também, como, por exemplo, o surf nessa foto. Então, só que as radicais, ela tem uma relação com manobras, você querer fazer movimentos, além de estar naquele ambiente natural, você está desafiando com manobras. Por exemplo, o surf é se eu pensar no snowboard, né, que é na neve, tem aquele sky surf, que é no ar, entre outros, né? Que envolve manobras. Então, geralmente ela é individual, mas também existe o trabalho em equipe. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas atividades radicais também podem ser na natureza, como as de aventura também podem ser na natureza, ou simplesmente da natureza. Então, é uma forma de tentar classificar, analisar e ver o que é possível para nós, como professores, planejar e proporcionar, né, para um grupo de alunos ou para uma única pessoa, se eu for fazer uma atividade personalizada, né, porque eu posso propor, principalmente agora, né, nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, de ambientes, como eu falei no início da aula, de propor atividades em ambientes mais abertos, é importante, né? É mais saudável, talvez, isso é uma visão minha. Quem quiser dar opinião pode falar também. Então, eu vejo assim, e que se eu tiver um aluno que, por exemplo, lá do atletismo, que queira correr, eu posso propor uma atividade de corrida na praia, posso propor uma atividade de corrida em uma trilha, como o trekking, por exemplo,
mas eu tenho que planejar, eu tenho que conhecer para fazer essa proposição nesse ambiente mais aberto. Diferente de correr numa esteira, né? Você está correndo da mesma forma numa esteira, o movimento é o mesmo, mas o ambiente muda, né? Então, a corrida está sendo feita, mas o ambiente é outro. Então, eu acho que é a diferenciação que nós temos com essas atividades da natureza, né? Tudo bem até agora aí, com essa questão, atividades da natureza, atividades de aventura, atividades radicais, mas todas são na natureza. Compreenderam isso aí? Essa diferenciação, mas ao mesmo tempo ela pode ser na natureza. Tudo tranquilo aí? Wagner? Tudo beleza. Tudo tranquilo. Tudo certo, Ok. professor. Ok, Lavínia. Tudo certo, professor. Monique aqui. Ok, Monique, eu estou vendo. Bom, porque de vez em quando eu venho para a tela do Google Meet, de vez em quando eu vou lá para a apresentação. Em outra aula que a plataforma RMP estiver funcionando, a interação eu acho melhor. Tá? Mas é a primeira vez que eu estou usando o Google Meet e é um teste aí. Mas tudo bem, vamos indo. Se está compreendendo, vamos para frente aqui, continuando. E aqui, nesse slide, algumas características a respeito da natureza, tá? E, como eu falei, o ser humano também dá sentido e significado a essas atividades. Podemos dizer essas 4 grandes interpretações que o ser humano dá à natureza. Aí vem o utilismo, o naturismo, o humanismo e o misticismo. Ou, a depender, pode ter mais de uma, depende do ser humano, depende da pessoa e do sentido e do significado que ela vai dar àquela atividade que ela está fazendo. Então, por exemplo, o utilismo. O utilismo, ele se utiliza, o próprio nome está dizendo, né? Ele se utiliza da natureza, certo? Ele pensa que a natureza existe para o bem-estar da humanidade. E compreende que a natureza é uma fonte de energia, de matéria-prima, podendo ser usada para o bem-estar dos homens de forma ilimitada. E não se preocupa com a questão dos ecossistemas, com a questão das espécies desse ecossistema, dos animais. Então, é uma forma de agressão um pouco à natureza. Como exemplo, podemos dizer as corridas de rally, não sei, tem outras atividades aí que fazem que não se preocupa muito, eu quero só lá utilizar e está acabado. E não se preocupa muito com a questão ecológica, tá? Isso é só um exemplo, mas não sei, pode ter, hoje já ter mudado um pouco isso aqui é de um autor, voltando aqui, deixa eu ver aqui, aqui é de Pietarien, é um autor que fala sobre isso, mas pode ser que numa atividade de rally haja uma conscientização, porém, há uma utilização do ambiente, né, do ambiente natural, e muitas vezes dizem, né, eu fico pensando assim, o ser humano transforma a natureza. O ser humano, de alguma maneira, você já deve ter ouvido falar sobre essa questão, né? O ser humano transforma a natureza para o seu próprio bem-estar. E tudo é natureza, se eu pensar, né? Tudo vem da natureza. E o homem transforma essa natureza para a sua sobrevivência, vamos dizer assim. E muitas vezes não pensa no amanhã.
Por isso que ele fala aqui de uma forma ilimitada. Muitas vezes vem a questão do capitalismo envolvido, a questão do lucro, de gerar renda através da natureza. Está aí alguns exemplos, né? Mas não através do esporte, mas o homem gerando lucro da natureza, se a gente fala lá da Amazônia, essa questão das queimadas, essa questão de extração, enfim, não é de esporte, mas o homem muitas vezes ele gera o lucro através da natureza, transforma a natureza. E os esportes, de alguma maneira, alguns esportes, algumas atividades vão lá na natureza, se utilizam dela, fazem toda a atividade que tem para fazer, mas não estão preocupados com a questão da preservação, né? E isso é um fator a se pensar. Por exemplo, se eu for fazer uma corrida, por exemplo, eu tenho que levar água, eu tenho que levar uma sacolinha com alguma coisa, e chegar lá na natureza, começar a jogar uma garrafa plástica, um saco plástico, qualquer outra coisa que eu estiver levando, eu vou deixando no meio do caminho e não trago, né? Então, eu estou me utilizando da natureza, estou fazendo minha atividade, mas, ao mesmo tempo, não estou me preocupando com ela, né? Estou só fazendo o que eu... e até destruindo, de certa maneira. Tá? Então, é essa questão do utilismo, de utilizar sem se preocupar. É uma maneira. Outra maneira que se fala é do naturismo. O naturismo já é um pouco diferente essa relação, certo? Já tem uma questão de conservação, certo? Então, todas as possibilidades serão atingidas na natureza. De alguma maneira, o naturismo não aceita muito a questão tecnológica, né? Já o outro tem um carro envolvido, então é mais algo que põe em risco a vida do ser humano e das outras espécies, então tem uma questão mais de preservação aqui, certo? Então, bem diferente do utilismo, certo? Porque pensa na natureza, na preservação da natureza, e nesse contato que o ser humano tem com a natureza, ele pensa em deixar como está a natureza e não agredi-la. Então, de alguma maneira, ele desenvolve as atividades de uma forma mais calma, como ele fala aqui, suave, em locais o mais natural possível. Então, esse é o objetivo. O naturismo busca esse contato com a natureza pura, né? Então, tem o contato, mas não destrói, preserva a natureza, né? Então, é bem diferente do utilismo, né? A outra forma, vem a questão do humanismo, que pensa não só na natureza, mas está centrada mais no ser humano, certo? Onde esse contato com a natureza é feito de uma forma que está relacionada à cultura do ser humano, certo? E vamos dizer assim, que o humanismo ele tem também uma questão de pensar que é um direito do ser humano se utilizar da natureza, certo? Promover a beleza da natureza e também, de alguma maneira, gerar alguma fonte de renda, né? Porque está ligado à questão cultural.
Isso, o humanismo está ligado muito também se a gente pensar no turismo ecológico, né? Então, os esportes que fazem, né, são a ginástica, os jogos, os esportes de aventura. Então, tem alguma coisa aí que gera alguma questão de capital, que tem uma questão cultural envolvida, através desse contato do ser humano com a natureza. Então, acho que tem a questão cultural aqui é muito forte, porque tudo que é cultural é criado pelo homem, né? Então, são atividades que são criadas pelo homem, porém, na natureza. E aí, por último, nós temos uma outra categoria chamada de misticismo. Certo? Esse misticismo, ele procura lugares de alguma forma bem, vamos dizer assim, podemos usar a palavra inóspita, que não tenha, que o homem nunca chegou, vamos dizer assim. De alguma maneira se busca essa questão mística, né, de lugares intocados, e que aí tem uma questão espiritual envolvida, de alguma maneira tem uma questão de espiritualidade, né, envolvida nessas atividades, como caminhar num deserto, como nessa foto aí, poucos seres humanos chegaram lá, por exemplo, escalar uma montanha do Everest, alguma coisa desse tipo, que tem um desafio muito físico, muito grande, e, além disso, um local que é místico, né? Então, alguns esportes são valorizados, tá? Como caminhadas em desertos intocados, canoagem em águas naturais, e todas essas atividades que façam as pessoas se aproximarem, ser parte infinita da santidade da natureza, né? Então, então é uma questão mais mística que está envolvida, né? Então, são categorias, né? São 4 categorias que esse autor coloca, Pietran, do utilismo, de se utilizar a natureza, do naturismo, que é um contato mais da preservação, intacta com a natureza, do humanismo, que vem uma questão mais cultural do ser humano, né? E essa questão mística envolvida, e, de alguma maneira, esse contato com a natureza é algo mais místico. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Professor, em relação ao utilismo, eu estava vendo aqui uma matéria do G1, uma matéria até antiga, de 2013. Ele fala sobre um esporte chamado flyboard. Esse esporte, para quem não conhece, é uma prancha que possui uma mangueira acoplada nela e utiliza-se da propulsão da turbina de um jet ski, e é ejetado da prancha jatos fortes de água, entendeu? Para fazer a prancha subir com o indivíduo e para que ele faça manobras radicais, entendeu? Aí a matéria fala como poderia prejudicar a natureza. Se esse esporte for praticado perto de corais, pode prejudicar os corais devido à sucção da água, entendeu? E pode também ter alterações no comportamento dos peixes. Então, é um esporte que ele é realizado pelo homem, mas de uma maneira utilista, né? Então, é importante a gente entender um pouco dessas características para a gente poder fazer uma análise, né? E até mesmo quando a gente for propor, eu acho que é do bom senso da gente também, saber
se devemos utilizar a natureza e não pensar na preservação, qual o impacto que isso vai dar à natureza. A gente estava fazendo essa parte mais introdutória, mas vai ter um ponto que a gente vai discutir sobre a preservação ecológica, tá? Mas agora, de modo geral, a gente só está vendo uma teoria mais geral, mas que a gente pode analisar as práticas e as propostas que são feitas e que nós podemos fazer. Que proposta que eu vou fazer? Né, que vai gerar um impacto para a natureza, será que é bom? Ou aonde está centrada a nossa intervenção? No ser humano, né, na preservação do meio ambiente? Então, é importante a gente se situar e entender como a gente vai intervir de uma melhor forma, né? Porque muitas vezes é até falta de conhecimento, muitas vezes, né? E não saber que aquele ato que eu estou fazendo pode até depois voltar para mim, né? Por exemplo, a questão da poluição mesmo, né? Essa questão de jogar as coisas no ambiente, né? E não recolher. Eu até falei na aula passada, a Lavínia está aí, que mora lá no Francês, eu às vezes vou falar na praia de Francês. Teve uma época que tinha muito plástico na areia da praia, eu não sei, foi uma corrente, alguma coisa. Então eu ia surfar e tal, e quando eu estava voltando pela areia, muito plástico. Aí o que eu fiz? Eu fui catando. Tinha um plástico grande, e daqui a pouco fui pegando os plásticos, fui botando tudo, fui juntando. Quando eu cheguei lá no estacionamento, eu estava com um saco cheio de plástico. Dei minha contribuição, né? Mas aí, se todas as pessoas vão e jogam, aquilo que eu fiz, né? Então, ou se as pessoas fazem o inverso, se todo mundo tem a consciência que aquilo vai ser ruim, pode voltar para si próprio, né, e voltar para as praias. Aí na hora que eu vou querer tomar um banho de praia, está lá a praia suja, cheia de plástico. Por quê? Porque eu joguei lá. Né? Então, se todo mundo tem a consciência de preservar, de não jogar, aí talvez isso vá mudando. Mas muitas vezes é falta de conhecimento, né? É cultural. Então, é difícil, então, educação ambiental, né, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco melhor em outra aula, sobre essa questão da educação ambiental. Tá? E aí, qual é a minha proposta? Que muitas vezes a questão, né, é a atividade física, mas essa atividade física está envolvendo outras questões, até a questão da educação ambiental. E isso vai se reverter na questão da saúde também. Né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando vai propor algo que aquilo ali está influenciando diversos aspectos, né? Então, é importante a questão da preservação da natureza, não só para nós, mas para o contexto todo, né, da nossa vida, né, dos ecossistemas, a gente respeitar a natureza. Então, voltando aqui nos slides, a natureza. Então, a gente já, vamos dizer assim, já falou um pouco da teoria, das possibilidades que o ser humano se utiliza da natureza, ou a questão cultural, a questão mística. E agora, falar um pouquinho desse ambiente, tá, e das possibilidades que nós temos. Então, por exemplo, a gente sabe, a natureza é fonte de toda a vida na Terra.
a energia viva e pulsante que nos alimenta e nos preenche de forma plena. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Que a natureza, de alguma maneira, ela é que gera, por isso que eu falo, nós somos natureza. Eu falo assim, não que nós estamos na natureza, nós fazemos parte dela, nós somos natureza. Então, é uma interpretação que é importante a gente perceber isso, que é dela que vem toda a fonte de vida, né? Aqui neste ambiente que estamos, que é a Terra. Então, e muitas vezes se a gente não preserva, destrói, vem o retorno. Então, é importante a gente saber, de alguma maneira, viver de uma forma respeitável nesse ambiente que é a natureza. Então, existe uma forte conexão que nós estamos ligados à natureza, nós somos parte dela e ela parte de nós. Por isso que eu digo, nós não estamos na natureza, nós fazemos parte dela, por isso que eu digo que nós somos natureza. E essa não é somente uma forma poética de falar sobre tal conexão. A ligação é real e é ciência. Porque tem algumas teorias que falam, né, dessa ligação do ser humano com a natureza e que nós sentimos, né, nós somos natureza. Então, tem gente que tem mais percepção, tem gente que tem menos percepção, mas eu acredito que esse contato com a natureza, como eu fiz a pergunta no início, existe uma conexão maior de cada um da gente com essa questão da natureza. Como algumas pessoas falaram ali que se identificam mais com a mata, outro com o mar, outro com a praia, enfim. Cada pessoa vai se identificando mais ou menos com algo, né, na natureza, porque nós temos essa ligação. E os 4 elementos principais que compõem a natureza também nos compõem a água, a terra, o fogo, o ar, que estão nelas também estão em nós. Então, a nossa composição corporal, se a gente for pensar, tem muita ligação e nós temos essa conexão com a natureza que é muito forte, né? Porque, como eu falei, nós somos natureza. Só que existe essa questão do afastamento, né? Pela vida, pela cultura, pela vida moderna, que o ser humano foi desenvolvendo, né? Essa forma de viver em cidades, em aglomerações, foi se afastando da natureza. Eu estava até vendo uma reportagem essa semana, hoje é segunda, né? Não sei, acho que foi ontem, esses dias agora, eu estava vendo uma reportagem de muitas pessoas estarem saindo da cidade e indo morar nos interiores. E hoje os interiores estão bem mais valorizados que antigamente. Antigamente era sair do interior para vir para a cidade. Hoje muita gente está saindo da cidade para ir morar no interior, porque está mais próximo da natureza. Uma forma de vida diferente, uma forma de vida mais tranquila, uma forma de vida com menos violência, que as grandes cidades estão aí, violentas, né? E também, numa época que estamos vivendo de um vírus, de coronavírus, cidade é aglomeração. As pessoas estão saindo da cidade querendo se proteger também, se aproximando mais da natureza, de ambientes mais abertos. Então, tudo isso é coisa para a gente pensar e valorizar, né, que é importante. E que, nesse reencontro com a natureza,
ser humano está se reencontrando também e percebendo que ele faz parte, né, que ele é da natureza, né? E então, para falar um pouquinho aqui de algumas, por exemplo, aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Porque não vai dar para a gente estudar tudo, certo? Mas a gente entender de algumas possibilidades, e principalmente de uma realidade, Alagoas, Maceió. Porque eu estou pensando assim, aí agora é o que eu disse, mais para o final da aula eu vou abrir mais o espaço para vocês darem opiniões também. Porque assim, a minha ideia na disciplina, e a gente vai construindo junto, minha ideia, e vocês podem dar a opinião de vocês também, tá? Perceber algumas possibilidades, isso eu coloquei no planejamento, que eu apresentei à coordenação. Perceber as possibilidades que nós temos dentro da realidade de Alagoas, dentro da realidade de Maceió, estudar algumas atividades dessas, de como a gente pode intervir. Então, a gente tem que entender como a atividade acontece, quais são os equipamentos necessários, quais são os riscos envolvidos naquela atividade, como eu posso minimizar esses riscos, e quais as pessoas que podem fazer esse tipo de atividade. Então, é fazer uma análise, certo, das atividades e das possibilidades que nós, como profissionais de educação física, podemos intervir, tá? Dentro desse contexto das atividades da natureza. Podemos falar dos esportes da natureza também, mas que a natureza está envolvida, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns, arvorismo. Existe lugar, então tem que entender o que é arvorismo, né? Trekking, canionismo, isso aqui é de canyons, corrida de aventura, espeleologia, caving, excursionismo, montanhismo, mountain bike, off-road, moto e carro, corrida de orientação. Então, aqui eu tenho algumas atividades as quais eu posso pensar em propor. Nem todas, mas alguma delas eu posso propor. Agora, eu tenho que estudá-la, né? Eu tenho que saber como ela acontece. Então, por isso que vai ter uma aula que a gente vai eleger algumas atividades dessas para a gente estudar aqui juntos, né? Aí vai ter um grupo que vai trazer, vai dizer, ó, o trekking é isso, 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 o arvorismo é isso, isso, acontece dessa forma, pode ser feito a intervenção desta maneira. Em Maceió, nós temos possibilidade de fazer em tais e tais, em tais lugares, né? Para abrir o nosso leque de possibilidades como profissionais. Não temos muito tempo, né? Mas temos que ser dinâmicos nesse sentido. Então, é uma ideia que eu tenho, certo? Que a gente pode eleger algumas dessas atividades, estudar essas atividades e ver as possibilidades delas em Maceió, em Alagoas, vamos dizer assim. Porque eu vejo que, por exemplo, o trekking e algumas... Porque eu estou pensando até trazer uma professora, que é professora de educação física, e faz trekking, para ela dar o depoimento dela e dizer como o trekking acontece, né? Entre outras atividades. Então,
é algo que eu penso, eu não sei o que vocês pensam, o que vocês acham dessa proposta. Queria que alguém falasse aí. Eu acho ótimo, professor, a ideia do senhor. Só que, assim, eu, como sou do interior, eu não conheço muitos locais de Maceió. Então, assim, no que der para eu poder colaborar, principalmente aqui na minha cidade, que nós temos muita mata, tem muitas pessoas que vêm de fora para poder fazer algumas trilhas aqui, no que eu puder colaborar, eu posso fazer. O que der para fazer, na forma como eu puder colaborar, pode contar. Então, é até importante, você é de que cidade, Wagner? Sou de Santa Luzia do Norte. É Santa Luzia cidade do Norte. metropolitana de Maceió. Certo. Então, legal. Então, é bom porque você já pode trazer uma realidade, né? Porque eu vejo, como eu ia falar, o pessoal do trekking viaja para os interiores para fazer trekking. Eles saem de Maceió e vai ser em tal lugar o trekking em tal dia. Aí todo mundo vai para aquele lugar, numa fazenda, num local, vão lá, correm, fazem o que tem que fazer e depois voltam para a cidade. Então, sair da cidade é um movimento que o esporte proporciona, né? Como muitas pessoas estão saindo da cidade. É verdade, professor. E aqui tem muita mata, tem muito riacho, aí muita gente vem. E o interessante é que de Maceió, da UFAL mais ou menos, para cá, de carro é 15 minutos. 15 a 20 minutos. Então acho que é próximo, é perto do pessoal. Se um dia alguém tiver a oportunidade e queira vir, eu acho que é uma boa escolha. Se a gente tivesse no modelo presencial, com certeza a gente ia fazer alguma coisa por aí, talvez. Exatamente. Né? Mas agora o nosso estudo é só de possibilidades, não é muito de ação. A gente não vai se reunir, né? A gente não vai aglomerar para fazer essas atividades, mas é estudar essas possibilidades, né? Que aí cada um pode também dar a sua opinião. Lucas, quer falar? Professor, você pegando esse assunto aí das pessoas que saem da capital e vêm para o interior, né? Aqui no interior onde eu moro, que é Joaquim Gomes, antes dessa época da pandemia acontecer, aqui tinha um grupo de pessoas que faziam uma trilha numa serra. E por causa dessa pandemia, infelizmente, isso acabou, né? Esse ano não teve nenhum passeio, nenhum trekking. E esse trekking era realizado por pessoas da educação física daqui da cidade, né? Com toda a organização. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, isso aí não teve esse ano e, de maneira amadora, as pessoas aqui do interior estão procurando fazer caminhadas em trilhas, né? Porém, sem nenhuma supervisão, né? Então, é só um feedback que eu estou dando aí. E também acerca dessas atividades aí, no que eu puder colaborar, né? Eu estou indo mais para Maceió por causa de questão de transporte, mas se der para mim colaborar aí, eu estou à disposição também. Tá certo, Lucas. Legal. É isso. Minha ideia é essa, né? De estudar algumas atividades que nós, dentro da realidade de Alagoas, temos a possibilidade de intervir como profissionais de educação física, né? Então, eu vou falar mais um pouco aqui. Então, por exemplo, existe, só para finalizar, depois... Professor, me desculpe interromper mais uma vez o senhor, professor, é porque eu também dou aula e eu vou ter que sair agora por causa do meu trabalho, tá certo? A gente já tá no limite do horário, que é 8h40, não é isso? Mas eu só vou finalizar aqui, mas essa aula também está sendo gravada, tá? E não se preocupem. Qualquer recado também eu deixo lá no Moodle, tá? Se estiver funcionando, e no grupo, né? Do WhatsApp. Bom, para finalizar, eu vou só continuar aqui o que eu estava falando, só para elencar, por exemplo, os esportes praticados em terra, a gente falou. Na água, por exemplo, tem algumas possibilidades. Maceió é uma cidade
que tem mar, que tem lagoa, tem rios. Então, a água é um ambiente que a gente pode explorar também, no bom sentido, né, das práticas das atividades físicas. Então, por exemplo, bodyboard, né, que precisa de onda. É no mar, canoagem, pode ser no mar, no rio, na lagoa, iatismo, jet ski, aí já tem um motor envolvido, mergulho, kitesurf, que é o vento, rafting, que é aquelas que desce o rio, surf, wave ski. Teve alguém que falou daquela atividade aí, né, na água, wakeboard, windsurf, entre outras, né? Então, a água é uma possibilidade. Flyboard, professor. Hã? Flyboard. Flyboard, né? Flyboard. Então, a água é uma possibilidade que também Maceió, Alagoas, é muito rica nisso, né? Então, e também o que eu estava falando da questão da poluição. Nós, como profissionais, perceber os locais e propor atividade em locais. Será que aquele local é saudável de propor uma atividade? Aquele ambiente é poluído, ali eu não vou propor, né? Mas tem outro que não é poluído. Então, eu fazia essa análise também, né? Outras praticadas no ar, já envolve mais alguma coisa, por exemplo, a acrobacia aérea, balonismo, paraquedismo, asa delta, parapente, sky surf. Então, aqui já tem muita coisa envolvida no ar, porque tem os materiais, né, e a questão do avião, de sair, voar para depois, tipo, por exemplo, um paraquedas, né? Já, não sei, asa delta precisa de um morro mais alto, tem que ver se existe a possibilidade, né? Então, aqui envolve mais coisas. Talvez tem que estudar bem isso daqui e ver a nossa possibilidade como profissional de intervir neste ambiente aqui do ar. E aí, tem da neve também, que não está aqui presente, né? Ficou aqui, eu acho que eu esqueci de colocar da neve, porque tem a terra, mas a terra também está na neve, né? A neve, a água e o ar, entre outros ambientes, certo? Aqui eu já não vou entrar nesse ponto, porque aqui é outra discussão. Então, o que eu quis nesses slides agora é só mostrar que dentro de cada ambiente desse, seja na terra, seja na água, seja no ar, existem possibilidades de a gente intervir, né? Eu vou parar a apresentação aqui. Ok? E, para não me alongar demais, assim, como eu falei, o planejamento ele não está fechado, ele está aberto, certo? Para a gente discutir. A gente está na terceira aula, certo? Na terceira semana, vamos dizer assim, temos mais 7 semanas. A próxima aula, nós vamos manter esse encontro chamado encontro síncrono, mas gostaria de reforçar o pedido a vocês de interação no fórum, onde eu estou das possíveis práticas que nós podemos estudar. Então, mas vocês podem falar aqui, como o Wagner falou aí, que lá no interior dele tem pessoas que fazem caminhadas, mas enfim, quem quiser falar um pouco aí,
Eu estou vendo aqui, as pessoas estão falando aqui no chat, no bate-papo, eu botei todo mundo de administrador, que aí vocês podem adicionar pessoas lá no WhatsApp, certo? Mas voltando aqui, essa é a minha ideia, tá certo? Ainda tem uma teoria para a gente falar sobre a aventura e o risco na natureza, certo? Que aí vai ser na próxima aula. E aí, na próxima aula, na segunda-feira, eu também tenho a intenção de trazer uma pessoa para falar sobre essas atividades, como se fosse um depoimento, né, de uma professora que é de educação física e que é do trekking. Vamos ver se ela vai estar disponível nesse dia de segunda-feira, se ela não está trabalhando. Se eu não me engano, ela disse que trabalhava de segunda-feira, mas vamos ver se ela pode vir e falar um pouco sobre o trekking. Não sei se vai ser nessa próxima segunda, mas nessa próxima segunda a gente vai falar um pouco sobre o risco e a aventura nas atividades da natureza. E aí eu vou colocar um artigo, certo, para vocês lerem essa semana e abrir um fórum. Não sei se vocês todos já estão ambientados no sistema do AVA Moodle. Eu sempre, algumas vezes na disciplina que eu trabalhava no sistema presencial, eu de vez em quando utilizava. E o que eu utilizo mais é anexar alguns documentos, colocar uns avisos e abrir fóruns de discussão. Porque o fórum, todo mundo vai lá e dá a sua opinião e todo mundo pode ler o que o colega colocou também, certo? E aí isso promove uma discussão. E então, essa semana a gente teve essa aula que falamos um pouco mais de uma teoria geral sobre essas atividades da natureza, certo? E ainda temos para falar um pouco sobre a aventura e o risco na natureza, certo? Que envolvem essas atividades, certo? E aí depois a gente vai entrar numa fase mais específica das próprias atividades, certo? Mas é preciso que vocês não só assistam a aula que eu estou falando aqui, que eu estou falando em linhas gerais, mas também leiam um pouco. Por isso que essa semana eu vou colocar um artigo, mas não necessariamente vocês precisam só ler o artigo. Vocês podem ler o assunto, outros artigos, mas leiam o que eu colocar e deem a sua opinião no fórum. Então, vou colocar o artigo e abrir o fórum de discussão para essa semana, que contam mais 2 horas assíncronas, né, porque são 4 horas semanais. E para quem está hoje a primeira vez aqui no encontro, né, porque na aula passada também eu falei sobre o sistema de avaliação que eu estou querendo fazer. Avaliação, eu vou fazer uma avaliação processual. Não vai ter um momento de eu chegar aqui, aí vai ter prova, vai ter alguma coisa assim. Não. Por exemplo, os fóruns, a participação nos fóruns, eles se dão semanalmente. Então, essa semana, eu vou colocar, se der ainda hoje, se o sistema da UFAL estiver aberto, eu vou colocar ainda hoje, se não amanhã, porque depende aí do sistema, que estava offline. O que eu vou colocar lá no AVA? Vou colocar o artigo, o fórum e a gravação dessa aula. Só que o fórum
ele é para participar essa semana. Na próxima semana, quando der no domingo, vocês já não têm mais possibilidade de interagir no fórum. E a participação no fórum vai contando uma pontuação, porque é a nota da disciplina. Ah, então o fórum ele fecha no domingo, ele não fecha na segunda-feira. É isso, É no professor? domingo, né? Porque na segunda já começa a outra semana, não é isso? A outra, né? Tá certo. Tá? Certo. Agora, tem fóruns que eu deixei aberto, vou deixar aberto. Tá? Agora, os próximos fóruns de um artigo, que são semanais, para não ir acumulando coisas. Senão, depois acumula coisa, e aí fica ruim para mim, vamos dizer assim, contabilizar quem participou dos fóruns, né? Então, semanalmente. Aí, quando fechar aquela semana... Oi, Dandá. Deixa eu tirar outra dúvida. É porque você falou que hoje é a terceira aula, né? Aí eu consegui me matricular por causa daquele período de reajuste, aí caiu na quarta-feira da semana passada, mas eu ainda fiz o fórum, que foi justamente sobre um artigo sobre atividade na natureza, tudo isso que a gente falou, que o senhor falou hoje. Mas teve algum, então, da aula retrasada? Porque eu só vi essa. Teve o artigo, certo? E que aí eu abri um fórum. Aí teve a segunda aula, que foi uma aula de encontro síncrono aqui, e aí eu abri um fórum de opinião das possíveis temáticas que a gente pode estudar. Esse fórum está aberto. Foi da semana passada. Tá? E agora, na terceira semana, eu vou abrir um fórum com um artigo sobre alguma coisa que a gente está falando hoje e ainda da próxima aula também. Tá? Tá bom. Tá joia. E aí, mas eu estou avisando assim, que para facilitar para vocês e para mim, eu vou começar a colocar o fórum da semana, que aí ele fecha no domingo. Porque daí você não vai acumular coisas e eu também contabilizar, porque depois eu estou lá na semana... Fica assim por semana, né? Tem uma coisinha por semana, dá para fazer. Porque eu não vou ter que voltar tudo. Ah, professor, eu fiz o fórum da terceira semana. Pô, mas você fez quando? Não, fiz hoje, mas a gente já está na sétima. Entendeu o que eu quero dizer? Então, para facilitar, tanto para mim quanto para vocês, porque daí eu fecho a semana, acabou, já estou aí vou fechando as semanas, certo? E no final, aí eu contabilizo. Eu fazendo assim, uma semana e fechando, senão vai ficar uma doidice. Para mim e para vocês também, né? Acumulando coisas. Tá? Mas é uma coisa simples, assim, é para mesmo de leitura e opinião. Não precisam fazer muita coisa assim, é só de entendimento mesmo, certo? O que você entendeu disso? Tá? Bom, pessoal, então já são 8h50, acho que já falei bastante. Alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma opinião para dar sobre a disciplina? Vamos indo aí. Oi. O David. David, fala, David. Talvez uma sugestão, que seria convidar alguém para dar uma contribuição também, alguém que seja de alguma empresa de aventura, algo desse tipo, ou instrutor de voo, de aeroclube, algo nesse meio, né? Mais voltado para a empresa mesmo, trabalho direto. Então, assim, é o que eu falei, eu tenho a possibilidade de trazer uma pessoa do trekking, certo? Mas se vocês também conhecerem alguém, a gente pode ver a possibilidade, entendeu? Isso aí é Agora, o que eu quero é dizer o seguinte, trazer pessoas que trabalham na área e que seja, vamos dizer assim, palpável para a gente, que seja algo viável para nós, como professores, intervir, né? De repente, tem conhecimentos que
é bem complicado e a gente está querendo... A gente pode até fazer uma análise, mas para a gente intervir requer muito mais conhecimento, né? Tipo, por exemplo, paraquedismo. Né? Posso até eu, como professor, querer propor alguma coisa desse tipo, mas eu vou ter que ter o suporte de pessoas que conheçam muito bem aquela atividade, né? Diferente de um trekking, que é uma atividade que eu considero talvez mais simples de intervir, no sentido de conhecer um pouco melhor, estudar aquilo e fazer a intervenção. É bem diferente de um paraquedismo, por exemplo, que já envolve muito mais coisas, né? Mas se vocês conhecerem alguém que trabalhe nessas áreas, a gente vê a possibilidade. E o que eu disse, vai ter uma aula que nós vamos nos reunir aqui para eleger esses estudos e essas intervenções que nós vamos fazer, tá? Dentro da nossa realidade, é isso que eu falo. Dentro da nossa realidade. E das possibilidades que nós temos. Né? Nós temos as limitações também, né? Não dá para dar conta de tudo, né? Hein, Djalma? Você com esse... Tá escutando bem aí, Djalma? Eu estou por aqui, tá massa, né? Tô tranquilidade aqui. Você e o Romerito aí que estão figurando aí, ninguém mais. Vamos fazer o seguinte, Aqui. alguém mais quer falar alguma coisa aí? Professor, eu aqui. Eu ainda não entendi muito lá na disciplina como vai ser as avaliações. Aí, se eu puder dar uma explicada aí. Ainda fica um pouco sem entender. Não, vai ser assim, Lucas. Por exemplo, a avaliação que eu estou pensando em fazer é processual. Certo? O que é a avaliação processual? É o processo do dia a dia, ou seja, semanalmente, por exemplo, os fóruns, a participação no fórum vai valer um ponto, por exemplo. Eu ainda não estipulei, mas é atividade avaliativa, participação em fórum. A outra atividade avaliativa, por exemplo, é um seminário que a gente vai fazer. A gente vai dividir aqui a sala em... temos 5 temas para apresentar, então vamos fazer 5 grupos e cada grupo vai apresentar um seminário. E aí vai valer nota. Entendeu? Então, eu acho que são os 2 instrumentos, basicamente, que eu vou utilizar, que vai ser os fóruns e os seminários para avaliar. Só que o seminário é algo, vai ser marcado no dia tal, o seminário, tal grupo vai apresentar. Agora, o fórum é lá no, não sei se você já entrou no sistema do AVA, do Moodle, que lá eu estou colocando os fóruns. A Dandara já vi que algumas pessoas participaram dos fóruns, e a participação no fórum é semanal. Então, por isso que é processual a avaliação, tá? Porque toda semana vai ter alguma coisinha. Eu não vou fazer uma prova, por exemplo. Né? Ela vai somando, é um processo. Entendeu, Lucas? Sim, eu também estou acompanhando lá o que é postado no AVA. Eu até fiz um comentário também lá sobre a proposta de qual esporte poderia ser debatido na disciplina, lá naquele tópico também. Ok, tranquilo. Na medida do possível, eu vou dando resposta a todo mundo lá também, né, porque eu tenho outras disciplinas, aí tem um momento que eu entro e vejo tudo e vou respondendo. Eu não entro quase todo dia, eu entro em algum horário lá, vejo e respondo. E também esse problema que hoje deu, né? Viemos para cá para o Google Meet. Tá? Então, qualquer coisa, a gente está lá no grupo, podem adicionar os colegas que ainda não estão no grupo do WhatsApp, mas lembrando que o nosso canal de comunicação oficial é o AVA, mas temos o recurso do WhatsApp que funciona muito bem.
porque se não tivesse o WhatsApp, hoje iria complicar a aula, né? Porque o AVA ninguém estava conseguindo entrar. Então, o WhatsApp salvou nosso aula. Tá ruim, professor. Até agora, tá? Até agora. Pronto, então, o WhatsApp hoje salvou nossa aula, porque se fosse precisar entrar no AVA, para clicar no link, para entrar lá, já não ia dar certo. Então, a gente tem alguns recursos e vamos usando o plano A, plano B. Se tiver o plano C, a gente vai fazendo também para cumprir com a nossa função, né? De alguma forma, a gente tem a tecnologia para ajudar a gente, alguns recursos, e vamos seguindo. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, fazer o seguinte, quem tiver com câmera, ligue a câmera para a gente fazer um print aí do nosso encontro de hoje, quem puder. Liga aí a câmera. Rayane está aí. E eu também ver vocês, né? Parece que está todo mundo no quarto escuro aí. Aí. Muito bem. Ah, tem uns alunos bem antigos aqui, da licenciatura, hein, dele. José Valdo, Rayane, Lucas, Monique, Lavínia, triatleta. Muito bem, Lavínia. José Valdo, Rafael. Aí, o Rafael também. Rafael é do triatlo, né, Rafael? Está com o microfone desligado. Não estou escutando, Rafael, você falando. Tá, você está mudo. Ou eu que não estou escutando? Alguém fala aí, Djalma, fala aí. E aí, professor, tá ouvindo aí? Estou. Agora o Rafael, eu não estou ouvindo. Vocês estão escutando o Rafael? Não, tô bem. Rafael, você está com... Melhora. Acho que tá... Aí. Agora ouve? Agora sim. É porque eu acho que o fone do microfone estava ruim aqui. No triatlo eu tento, professor. Não estou no nível da Lavinha, não, mas a gente vai brincando lá. Isso aí, eu estava lembrado, que você falou que era do triatlo também. Legal, pessoal. Então, vou marcar hoje, vou fazer um print da nossa aula de hoje aqui. Deixa eu ver aqui. Lavínia já ajeitou seu cabelo, Lavínia? Ó, Monique também. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Cadê o print aqui? 1, 2, 3 e... Aí. Tá feito o print. Deixa eu só gravar aqui para ver se... Deixa eu ver se realmente fez o print. Eu faço o print, aí abre o print, né? E... Não, vou ter que fazer de novo. Peraí. Preparou? Deita o cabelo de novo. 1, 2, 3 e... Print. Aí. Não tá dando. O que é? Quem é que faz um print aí? Eu não estou conseguindo. Quem pode fazer um print aí? Depois bota lá no grupo. Djalma, você com esse negócio todo aqui, ó. Faz um print aí pra gente. Eu consigo, professor. Consegue? Então vai lá. Sim. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Aí, Acho que foi. É que eu não estou dominando muito essa tecnologia aqui. Foi. Foi? Depois eu mando no grupo. Legal. Eu que não estou conseguindo fazer o print. Eu acho que é função print screen. Agora eu consegui, tá vendo? Aí peguei mais natural, mas a Lavínia já tinha saído. Então tá.
Bom, Professor, referente à chamada de hoje, vai ser alguma lista no WhatsApp? não, veja, normalmente na outra plataforma tenho as notas compartilhadas que eu faço a lista de presença. Mas hoje, como foi aqui, como a aula está sendo gravada, depois eu pego o nome de todo mundo, não tem problema, tá certo? Porque lá, quando tem as notas compartilhadas, vocês assinam, é como se fosse uma assinatura digital, entendeu? E aqui não tem. Mas aí, como a aula está sendo gravada, eu vi quem entrou, quem não entrou, não tem problema, tá certo? Mas essa é a plataforma do plano B. A plataforma do plano A é a outra, vamos ver se na próxima segunda ela está funcionando, tá certo? E a gente vai se comunicando. Então, para fechar, só para lembrar vocês, vai ter um artigo e um fórum para fechar a quantidade de horas dessa semana, e depois eu coloco a aula gravada, vamos ver se eu consigo, com o link do YouTube, e aí vocês também, qualquer coisa, podem assistir a aula de novo. Alguém estava falando de slides, alguma coisa. Ainda tem esse grupo de slides aqui, ainda não está fechado. Quando fechar, também eu posso botar o slide lá para vocês, não tem problema, tá? Mas o que foi apresentado está gravado e vai ficar lá disponível para vocês. Ok, pessoal? Bom a gente se encontrar, né? Porém, era melhor presencial, né? Mas bom saber que vocês estão bem aí, que vocês estão podendo ter essa oportunidade de estar estudando. Então, muita gente ainda não tem, muita gente não está tendo essa oportunidade de estudar por falta de conexão e até pela questão da saúde, da pandemia e das coisas, né? Mas vamos seguindo, vamos da melhor forma, tentando discutir as questões que a disciplina pede, tá? Ok, pessoal? Então, mais alguma coisa? Então, combinado. Até a próxima segunda e entrem no sistema quando ele permitir. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Um abraço, tchau.